paz do Senhor, meus irmãos, fico feliz de poder estar com vocês nesta pré-aula de jovens. Nós estamos estudando neste trimestre o livro de Salmos. Aqui quem vos fala é o presbítero Mon Luiz, sou pastor auxiliar aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, na direção do nosso pastor-presidente, Roberto Ronato Weiler, e vou estar com você agora no decorrer desta lição. Espero que seja produtiva essa aula para você e qualquer dúvida você deixe nos comentários e não esqueça de ativar o sininho, já deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que com certeza vai ser muito edificante para a tua vida, para a tua aula nesse próximo domingo. Então, vamos dar início. Nesse domingo nós vamos estar tratando do assunto que tem por tema a lição 4, o bom pastor está comigo. Aqui eu já quero deixar um comentário, dizer a todos que esse tema é um tema muito sugestivo, a qual o nosso comentarista da lição, evangelista Marcelo de Oliveira, foi muito feliz em suas colocações. Nós temos neste Salmo de número 23, um lindo cântico a qual o salmista Davi expressa emoções do profundo do seu coração. E com certeza, no decorrer dessa lição, esta aula vai ser edificante tanto para você quanto para os seus alunos. A lição tem por título, o bom pastor está comigo. O texto do dia nos diz da seguinte forma, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Na síntese, nós temos o seguinte texto, o Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. Nos objetivos, nós temos por objetivos no decorrer dessa lição, primeiro, apresentar um panorama do Salmo 23, logo em seguida nós temos que compreender o porquê da plena confiança em Deus e, por fim, explicar o que é a plena provisão do Pai Celestial. No texto, nós temos o texto do livro de Salmos, o livro de Salmos, no capítulo, não temos capítulo, livro de Salmos, né? Se tratando de um inário do povo judeu, nós então temos o Salmo de número 23, e do verso 1 até o verso 6, mas o texto aqui nos mostra do verso 1 ao verso 4. Então, dando início à nossa pré-aula nesta tarde, nós introduzimos da seguinte forma. Nessa lição, nós estudaremos o Salmo 23. Veremos que a palavra-chave dele é confiança. Deus aparece nesse Salmo como pastor e também como anfitrião do salmista. Nós queremos já fazer alguns comentários no início, já no primeiro tópico, concernente ao tema, né? Panorama do Salmo 23. Nós temos como panorama, neste Salmo de número 23, no seu início, né, nós podemos dizer que o Salmo de número 23 descreve alguns detalhes do ofício, né, pastoral no Antigo Oriente. Todos nós sabemos que existia esse ofício no Antigo Oriente, a qual o próprio Davi fazia, né, tinha isso como ofício na sua vida. No momento em que o profeta chega na sua casa para assim ungir o rei, Davi estava no campo cuidando das ovelhas, né, da sua família. As ovelhas serviam como mantimento, serviam como lã e tantas outras coisas, né, para que pudesse ter providências para a família. E nesse papel existiam os pastores que estavam lá cuidando das ovelhas que estavam nos pastos ou em uma localidade distante, muitas vezes, da sua casa. Então, o Salmo de número 23 descreve detalhes sobre esse ofício, né, do ministério pastoral no Antigo Oriente. Também nós vamos perceber que o Salmo ele está estruturado em duas formas. No primeiro momento, o Salmo descreve as atividades realizadas pelo pastor, que servem também para ilustrar, né, o cuidado do Senhor para com seus servos. E no segundo momento, na segunda parte do Salmo, nós vamos identificar a imagem do anfitrião, que revela as características, né, provedoras, protetoras de Deus, ao exaltar os seus filhos diante daqueles que tentam lhe prejudicar. É interessante aqui destacar
nesse primeiro momento em que nós observamos duas características. No primeiro momento, então, o Senhor é apresentado como pastor, aquele que está diante do rebanho, sendo o cuidador, sendo o provedor, sendo aquele que, em meio os intempéries da vida, está ali em todos os momentos para cuidar das ovelhas, assim como acontecia no Antigo Oriente Médio, diante das dificuldades que o pastor possuía em cuidar das ovelhas. O próprio Davi, em uma determinada ocasião, ele vai dizer que ele estava no campo cuidando das ovelhas e veio o urso e veio o leão. Ele teve que fazer o quê? Ele teve que defender as ovelhas que ali estavam. E era muito vergonhoso para um pastor no Oriente Médio ele perder uma ovelha. Isso era algo que fazia com que ele perdesse o respeito diante das outras pessoas. Então, existia um grande apreço por todas aquelas ovelhas que estavam ali. Elas eram guardadas no período da noite para que nenhuma fera pudesse, então, tragar nenhuma das ovelhas. Então, é interessante que, no primeiro momento, Davi, ele expressa este amor, esta gratidão por ter esse sumo Senhor, o seu pastor que ali estava. E no segundo momento ele vai demonstrar a questão do anfitrião, do Senhor que prepara uma mesa diante dos seus inimigos, mostrando assim a impotência do inimigo diante dos seus servos. Dando continuidade, nós vamos também falar sobre a plena confiança em Deus. E quando nós falamos sobre plena confiança, a palavra plena ou plenitude fala de algo completo, por inteiro. O livro de Mateus, no capítulo 6 e no verso 24, vai nos dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a um e agradamos ao outro, ou servimos um e desagradamos ao outro. Automaticamente, isso é lógico. E nós podemos perceber que a entrega ao Senhor requer de nós uma confiança por inteiro. Não existe entrega sem confiança. Aquela pessoa que diz que se entrega ao Senhor, a própria Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Salmo também, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Requer o quê? Confiança nessa entrega. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele é supridor de todas as nossas necessidades. Quem sabe nós não vamos receber tudo aquilo que precisamos, ou que queremos, melhor dizendo. Quem sabe nós não receberemos tudo aquilo que nós queremos, mas com certeza nós vamos receber do Senhor, do nosso pastor supremo, do nosso bom pastor, tudo aquilo que nós precisamos. Só que para receber com gratidão tudo aquilo que nós precisamos e não somente o que nós queremos, nós temos que depositar em Deus a nossa confiança. E a lição ela vai estar falando nesse momento da plena confiança em Deus, dizendo que essa plena confiança requer de nós um relacionamento com Deus, que é representado através deste Salmo de número 23, da ilustração entre o pastor e a ovelha. Existia um relacionamento entre o pastor e a ovelha no sentido de cuidado. O pastor, como eu já disse anteriormente, ele cuidava das suas ovelhas de forma que nenhuma viesse a se perder. Tudo aquilo que acontecia com a ovelha que estava ali no rebanho era de responsabilidade do pastor. Até existe um versículo no decorrer desse salmo que vai falar sobre a questão do vale, ou melhor dizendo, outro salmo, vai falar sobre, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse vale era algo terrível em que as ovelhas dependiam única e exclusivamente do seu Senhor, do seu pastor. E é esse cuidado que o salmista Davi, ele quer expressar nesse salmo, nos mostrando que o Senhor tem cuidado de mim e de você. Independente das circunstâncias, independente do momento, independente de tudo que nós passamos, o Senhor tem cuidado dos seus. Mas as coisas estão acontecendo da forma que eu queria que não acontecesse. Mas a matemática de Deus é contrária à matemática humana. Quando nós nos entregamos a Deus e confiamos em Deus, diante de Deus o pouco se torna muito. E o improvável se torna aquele que é usado. Então, a confiança requer de nós entrega ao ponto em que tudo está na dependência de Deus. Nós saímos de uma estabilidade física para entrarmos numa dimensão de dependência na presença de Deus. Esse relacionamento ele requer de nós confiança plena.
E é um aspecto que Davi ele destaca nesse salmo, porque você vai perceber que quando ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se nós fôssemos ampliar esse verso de uma forma mais compreensível, nós poderíamos dizer, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ou seja, se o Senhor está comigo, se o Senhor é o meu pastor, independente da circunstância, da minha situação, eu não terei falta de nada, porque Ele é a suficiência na minha vida. Nesse sentido, então, o Salmo também é utilizado para trazer uma palavra de consolo para aqueles que buscam uma relação de confiança no Senhor. Porque a sua presença está com o seu povo em todos os momentos. E uma coisa é certa, nada vai faltar quando nós temos o Senhor. Esta é a essência do Salmo a qual Davi quer nos mostrar. Podemos ter tudo e da mesma forma não termos nada. Mas também, na lógica humana, podemos não ter nada, mas tendo o Senhor nós temos tudo, porque o Senhor é a suficiência, é aquele que nos completa, é aquele que nos preenche. Mas para que isso aconteça, o Senhor requer de nós confiança, plena confiança no seu chamado e na sua presença. Agora, no tópico adiante, nós vamos ver também algo que fala sobre a provisão. Nós falamos sobre a plena confiança e também nós vamos falar sobre a plena provisão de Deus sobre a nossa vida. É interessante destacar que, como eu relatei, a plena provisão, ela não está relacionada a Deus prover tudo aquilo que eu quero. A plena provisão de Deus não está relacionada a satisfazer o meu ego, ao ponto de que tudo que eu pedir para Deus, Deus está lá para me servir, como se fosse um mordomo, como se fosse alguém que estivesse a todo momento disposto a me servir. Não, a plena provisão de Deus está relacionada ao Senhor cumprir o querer dele sobre a minha e a tua vida. E como nós temos plena confiança em Deus e nos entregamos por inteiro para Ele, nós temos que entender que a provisão vem de Deus. E tudo aquilo que eu e você precisar, com certeza o Senhor há de prover sobre a minha e a tua vida. Nesse tópico sobre a plena provisão de Deus, nós vamos perceber que na narrativa do Salmo 23, Davi tem a certeza de que o Senhor é fiel. Davi ele não tem dúvida alguma com relação à fidelidade de Deus para com o seu povo e para com ele. Ele usa essa imagem ilustrativa do sacerdote, ou melhor dizendo, do pastor, naquele momento, porque ele conhecia muito bem como se dava a questão do pastoril. Então, ele usa essa figura ilustrativa para nos mostrar que ele sabia que o Senhor era fiel. E depois, no segundo ponto, no segundo tópico, ou na segunda divisão desse salmo, Davi ele vai nos mostrar a mensagem e vai ilustrar algo acerca do anfitrião. E ele vai dizer que Deus é fiel para preparar uma mesa, até mesmo na presença dos nossos inimigos. Ou seja, Deus não faz, ou melhor, Deus não prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos para que nós venhamos ali afrontar os nossos inimigos ao ponto de que venhamos derrotá-los. Não, Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos para demonstrar a impotência do inimigo diante de um servo de Deus. Você pode até se achar pequeno, você pode até se achar insignificante diante dos teus inimigos, diante das adversidades, diante dos problemas. Mas Deus prepara uma mesa no deserto, Deus prepara uma mesa diante das dificuldades. Aqui o Salmo vai relatar um inimigo, mas nós podemos também expor algumas dificuldades que se tornam obstáculos para que eu e você venhamos a prosseguir avante na presença de Deus. E diante das dificuldades, dos problemas, das adversidades, Deus sempre tem uma mesa preparada para mim e para você. E essa mesa simboliza algo muito lindo, porque diante desta mesa você veja que tudo que está contra a vontade e a provisão de Deus sobre a tua vida se torna impotente, se torna insignificante. Por quê? Porque Deus está presente. Deus está sobre a minha e a tua vida. Esta mensagem você tem que fixar aos corações dos seus alunos nesta aula, dos jovens que irão participar, porque a faixa etária de jovens é uma faixa que exige muita convicção naquilo que eles estão buscando. São muitas adversidades, tempos trabalhosos, em que a juventude é atacada por todos os lados.
Agora, quando a juventude entende que tem um bom pastor ao seu lado, que cuida delas a todos os momentos, diante de todas as adversidades, e que quando os inimigos, os intempéries dessa vida chegarem diante deles, Deus vem e prepara uma mesa com um banquete celestial, demonstrando que tudo aquilo se torna impotente diante da presença de Deus. Deus, o livro de 1 Samuel, no verso 2, e no capítulo 2, no verso 30, vai dizer que Deus, ele honra aqueles que o honram. Nós temos que também entender que a fidelidade de Deus se revela ao longo das Escrituras, apontando que todas as vezes que os seus servos foram perseguidos ou humilhados, mas confiavam no Senhor, por fim foram honrados. O próprio Davi, escritor desse salmo, foi perseguido, foi caluniado, passou por várias adversidades, mas por fim foi honrado na presença de Deus. Nós temos que parar para refletir diante desse salmo que exala, que emana tantas grandezas lindas que ainda depois de muitos anos, mais de 2000 anos atrás escritos, ainda fala muito forte aos nossos corações. E quando eu disse no início da aula que este comentarista foi muito feliz ao relatar este salmo e fazer esses comentários, porque é necessário que não somente a juventude, mas todo o povo cristão entenda que eles têm um pastor. Não somente um pastor terreno, como nós temos, que é uma bênção de Deus, instituído por Deus, mas nós também temos um pastor supremo, que está a todo momento cuidando de mim e de você. Então, que você tenha plena convicção que Deus está cuidando de você e que Deus está provendo tudo aquilo que você necessita. Eu deixo aqui uma reflexão com 3 perguntas para que você possa refletir diante dessa pré-aula. Diante do contexto atual, quem tem sido o seu bom pastor? Será que o Senhor tem sido o teu bom pastor? Será que você pode deitar em pastos verdejantes? Você pode descansar? Você pode chegar a águas tranquilas? Ou a sua vida tem sido uma turbulência? Se você está passando por tantas adversidades, tantos problemas e você não encontra um sentido para a tua vida, quem sabe o pastor que está guiando a tua vida não tem sido o bom pastor. E você deve parar e refletir sobre isso. A quem você tem dirigido para buscar auxílio? A quem você tem se dirigido para buscar auxílio? Nós percebemos que as pessoas hoje, elas buscam auxílio e buscam resposta para várias questões da vida. E se esquece de buscar o auxílio, a resposta na fonte primordial, que é a palavra de Deus. É onde o nosso pastor, o nosso bom pastor se revela todos os dias para nós, como nós vimos agora nesse Salmo de número 23. Você pode afirmar que o bom pastor, como o bom pastor, Deus preenche você por completo? É uma pergunta muito importante a ser feita porque pessoas vivem com um vazio no seu interior e na sua alma, buscando preencher esse vazio de diversas formas. Mas uma coisa eu tenho para finalizar nesta noite, adentrando nos finais, que o vazio que o homem tem no seu interior, este vazio existencial, somente Deus, o bom pastor, pode preencher. Entrando na conclusão, nós temos um pastor que cuida de nós. Temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desafios bem complexos. Por isso devemos estar seguros no pastor que não nos falta, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para, numa ocasião de sombra e penumbra, declarar: tu estás comigo. Sim, Deus está com você. Ele sempre esteve. E que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado em que nós habitarmos. Deixo aqui as minhas considerações finais e que esta pré-aula possa servir de edificação para você e para a sua classe. Lembrando a todos, nós temos um bom pastor que está a todo momento cuidando de mim e de você. Deus abençoe, uma ótima aula, fique com Deus.